Bom dia, eu sou o Gabriel e hoje nós começaremos mais um livro aqui no Se Liga na História. Pra você que não sabe o que é o Se Liga na História, deixa que eu te explico. Bem, o Se Liga na História é um programa que passa todos os sábados de 10 até 10h30 aqui na rádio. Nele nós vemos várias obras literárias famosas, interessantes e super legais. No começo de cada livro, nós vemos como a história foi criada, ou como o criador teve a ideia de criá-la. Bem, hoje nós começaremos com... isso foi pior do que eu imaginava. Começaremos com... O Menino do Dedo Verde. Mais um clássico, passando aqui pelo Se Liga na História. E você que está assistindo pelo YouTube já sabia disso, porque o título e a thumbnail já revelavam. Mas se você estiver assistindo pela rádio, você não sabia. E falando em YouTube, aproveita, vai lá e se inscreve. Sério, vai ter várias coisas tão legais quanto o Se Liga na História, se você já tiver assistido qualquer programa. Lá também tem 2 livros que eu já li. No caso, O Pequeno Príncipe e O Meu Pé de Laranjarinho. E como eu disse na introdução, no começo de cada livro, nós vemos como a história foi criada, ou como o criador teve a ideia de criá-la. E bem, vamos lá. Vamos começar a ver como esse criador teve a ideia de fazer um clássico aqui. Vamos lá. O ex-ministro da Cultura Maurice Druon, da Academia Francesa, desde 1966, nasceu a 23 de abril de 1918, em Paris, e faleceu em 14 de abril de 2009, também em Paris. Já em 1936, arrebatava prêmios e menções honrosas por suas aplicações nos estudos secundários, complementados no Liceu Michelet, de onde saiu para a Sorbonne e a Escola de Ciências Políticas. Aspirante de cavalaria no início da Segunda Guerra Mundial, participou ativamente da luta antinazista em 1940. Quando chegou à Inglaterra via Espanha, a fim de se engajar nas chamadas Forças Francesas de Libertação, é quando participa dos programas de radiodifusão e, com também o tio escritor Joseph Kessel, em 1943, compõe a letra do canto Les Partisans, ainda hoje ouvida com grande emoção pelo povo francês. Depois do desembarque aliado no continente europeu, Maurice Druon passa a correspondente de guerra, não só no seu país, mas igualmente na Alemanha e Holanda. Já conhecido pelos artigos publicados pela imprensa antes do conflito, recebe o prêmio Goncourt pelo romance Les Grandes Familles, primeiro volume de uma saga histórica, contando vários tomos. Em 1953, a Comédie Française encena a sua peça, Un Voyageur. Fica bastante conhecido por seus recitais históricos, que também alcançam vasta audiência. Maurice Druon tem sua obra marcada por violência e vigor, característico de sua vida pessoal, e, segundo críticos de seu país, se distingue pela sua honestidade, com o que soube aliar ficção literária com história, onde o choque das armas e o trágico das paixões contam uma fase importante na leitura francesa contemporânea. Legal, não é? Bem, agora chega de enrolação. Vamos começar a ler. Então, se liga na história!
O Menino do Dedo Verde. 1. No qual o autor, a respeito do nome Tisto, tece algumas considerações da mais alta importância. Tisto é um nome esquisito, que a gente não acha em calendário algum, nem dos nossos pais, nem dos outros. Não existe um São Tisto, mas, no entanto, havia um menino a quem todos chamavam de Tisto, e é preciso explicá-lo. Um dia mal acabava de nascer e parecia um grande pão no bercinho de vime. Foi levado à igreja para ser batizado. Um padrinho de chapéu preto e uma madrinha de mangas compridas declararam ao padre de que ele se chamava João Batista. Nesse dia, como quase todos os bebês em idênticas circunstâncias, o coitado protestou, gritou, ficou vermelho de chorar. Mas as pessoas grandes, que não compreendem os protestos dos recém-nascidos e teimam em sustentar suas ideias prefabricadas, garantiram com maior firmeza de que o menino se chamava João Batista. Mas, em seguida, mal a madrinha de mangas compridas e o padrinho de chapéu preto o colocaram no berço, deu-se um fato curioso. As pessoas grandes já não conseguiam pronunciar o nome que lhe haviam dado, e puseram-se a chamá-lo de Tisto. O fato, aliás, não é tão raro assim. Quantos meninos e meninas foram registrados no tabelião ou na igreja com os nomes de José, Maria, Antônio e são chamados de Juca, Cotinha ou Tonico? Isso prova simplesmente que ideias prefabricadas são ideias mal fabricadas e que as pessoas grandes não sabem mesmo o nosso nome. Como também não sabem, por mais que o pretendam, de onde foi que viemos, por que estamos aqui e o que devemos fazer neste mundo. Essa observação é muito importante e requer algumas explicações. Se só viemos ao mundo para sermos um dia gente grande, logo as ideias pré-fabricadas se alojam facilmente em nossa cabeça, à medida que ela aumenta. Essas ideias fabricadas há muito tempo estão todas no livro. Por isso, se a gente aplica a leitura ou escuta com atenção os que leram muito, consegue ser bem depressa. Pessoa importante igual todas as outras. É bom notar que há ideias pré-fabricadas a respeito de qualquer coisa, o que é bastante prático, permitindo-nos passar facilmente de uma para outra. Mas, quando a gente veio à Terra com determinada missão, quando fomos encarregados de executar certa tarefa, as coisas já não são tão fáceis. As ideias prefabricadas que os outros manejam tão bem recusam-se a ficar em nossa cabeça. Entram por um ouvido e saem pelo outro, e vão se quebrar no chão. Causamos assim muitas surpresas. Primeiro aos nossos pais, depois às outras pessoas grandes, tão apegadas às suas benditas ideias. E foi justamente o que aconteceu com o garotinho, a quem chamaram de Tisto, sem consultá-lo. Os cabelos de Tisto eram louros e crespos nas pontas, como raios de sol que terminassem num pequeno cacho ao tocar na tela. Tisto tinha grandes olhos azuis e faces rosadas e macias. Todo mundo beijava, porque as pessoas grandes, sobretudo de nariz grande, rusgas nas testas e cabelo nos ouvidos, estão sempre beijando as criancinhas de face macia e rosada. Elas dizem que as crianças gostam, e isso é outra ideia que inventaram, porque são eles os grandes que gostam, e as crianças de face macia e rosada são muito boazinhas em prestar-se a isso. Todo mundo via Tisto e exclamava: "Oh, que garoto bonito!" Mas Tisto não ficava vaidoso. A beleza lhe parecia uma coisa inteiramente natural, e até se surpreendia com o fato de todos os homens e todas as mulheres e todas as crianças não serem como seus pais e ele próprio. Porque os pais de Tisto, é bom dizer logo, eram também muito bonitos. Foi de tanto olhá-los que ele se habituou a pensar que o normal é ser bonito, enquanto a feiura lhe parecia uma exceção e mesmo uma injustiça. O pai de Tisto se chamava Senhor Papai. Tinha os cabelos negros, cuidadosamente fixados com brilhantina. Era alto e se vestia com apuro.
Não se via grão de poeira na sua gola ou no paletó. E perfumava-se com água de colônia. Dona Mamãe, loura e leve, tinha as faces macias como pétalas das flores, unhas vermelhas como pétalas de rosa, e espalhava em torno dela, quando saía do quarto, o perfume de um buquê. Realmente, Tisto era um felizardo, pois além do senhor papai e da dona mamãe, inteiramente dele, podia servir-se ainda da imensa fortuna de ambos. Com efeito, o senhor papai e dona mamãe, como já perceberam, eram muito ricos. Habitavam numa casa esplêndida, de muitos andares, com pórtico, varanda, escadaria, escadinhas, altas janelas dispostas de 9 em 9, torrezinhas guarnecidas, com chapéus pontudos. Tudo isso dentro de um jardim maravilhoso. Em cada aposento da casa havia tapetes tão espessos e macios que a gente andava sem fazer barulho. Para brincar de esconder era ótimo, como também para correr descalço. Coisa proibida que fazia a dona mamãe dizer: Tisto, calça os chinelos, você vai se resfriar. Mas Tisto nunca se resfriou por causa dos tapetes. Havia também o corrimão da escada grande. Um corrimão em cobre, muito polido, imenso. Um S maiúsculo que nascia nas alturas das casas e tombava como um raio de ouro sobre a pele de urso do vestígio. Logo que se pilhava sozinho, Tisto montava no corrimão e deslizava vertiginosamente. Esse corrimão era o seu tobogã particular, o seu tapete voador, o seu caminho mágico, diariamente polido e ilustrado com furioso ardor pelo criado Carolo. Pois o senhor papai e a dona mamãe gostavam de tudo que brilha, e fazia-se grande esforço para que eles ficassem contentes. O cabeleireiro, graças à brilhantina de que já falamos, conseguia fazer a cabeleireira do senhor papai um capacete de 1000 reflexos, que todo mundo admirava. Os sapatos do senhor papai eram tão bem engraxados, tão bem lustrados, que davam a impressão de que quando ele andava, ia soltando faíscas. As unhas cor-de-rosa de dona mamãe, polidas diariamente com o corrimão, brilhavam como 10 janelinhas ao levantar do sol. Em torno do pescoço, orelhas, pulsos e dedos de dona mamãe cintilavam colares, brincos, pulseiras e anéis de pedras preciosas. Quando saía à noite para o teatro ou baile, as estrelas empalideciam. O criado Carolo, graças a um pó que inventara, tinha feito um corrimão a obra-prima, que já sabemos. Servia-se do mesmo pó para lustrar as maçanetas das portas, os candelabros de prata, os lustres de cristal, bem como os saleiros, açucareiros e fivelas. Quanto aos 9 carros que dormiam na garagem, quase eram preciso para vê-los colocar óculos escuros. Quando saíam juntos pela estrada e entravam pelas ruas, o povo parava nas calçadas. Era como se a galeria dos espelhos tivesse saído a passeio. Gente, é o Palácio Versalhes! Exclamavam os mais cultos. Os distraídos tiravam o chapéu, pensando se tratar de um enterro. As vaidosas aproveitavam para contemplar-se nas portas e retocar a pintura. Na cavalariça, 9 cavalos lustrosos, cada um mais belo que o outro. Aos domingos, quando havia visitas, instalavam os 9 no jardim, para ornamentar a paisagem. O Aune, sobre a magnólia, em companhia de sua mulher Belinha, o pônei ginástico, punha-se perto do quiosque, diante da casa, sobre a relva verde. Aliavam-se os 6 cavalos groselha, raça de cavalos vermelhos, extremamente raros, criados pelo senhor papai, que muito se orgulhava deles. Os moços da cavalaria, uniformizados de joque, corriam de um cavalo ao outro,
com a escova na mão, pois era preciso que brilhassem, também, sobretudo, aos domingos. Meus cavalos devem ser como joias, dizia o senhor papai aos seus jockeys. Mas esse homem, tão amigo do Fausto, era também um homem bom, e todos se esforçavam por obedecer-lhe, de modos que os jockeys escovavam cuidadosamente os cavalos. 9 pelos para um lado, 9 pelos para o outro. Tanto que as garupas das cor de groselha davam a impressão de enormes subis. As crinas e as caudas eram trançadas com papel prateado. Tisto adorava todos esses cavalos. De noite sonhava que estava dormindo com eles na palha dourada de cavalariça. Durante o dia ia a todo momento visitá-los. Quando comia chocolate, guardava cuidadosamente o papel prateado que entregava ao jockey do pônei ginástico, porque de todos os animais, o ginástico era o predileto. E isso se compreende, pois Tito e o pônei eram quase do mesmo tamanho. Assim, vivendo na casa que brilha, junto ao cintilante papai e à perfumada mamãe, no meio de belas árvores, belos carros e belos cavalos, Tisto era um menino extremamente feliz. No qual somos levados a conhecer Mirapólvora, assim como a fábrica do senhor papai. Mirapólvora era como se chamava a cidade onde Tisto nascera. Sua reputação e prestígio provinham da casa e, sobretudo, da fábrica do senhor papai. Mirapólvora, à primeira vista, era uma cidade como as outras: igreja, cadeia, quartel, mercado, boutique. Mas essa cidade, como as outras, era conhecida no mundo inteiro, porque em Mirapólvora que o senhor papai fabricava canhões de todos os calibres, grandes ou pequenos, muito procurados, canhões de bolso ou com rodas, para trens, aviões, tanques ou barcos, para atirar por cima das nuvens ou dentro da água, sem falar na variedade de ultraleves para serem transportados a lombo de burro ou camelos nas regiões demasiado pedregosas, onde não se pode abrir estrada. Numa palavra, o senhor papai era negociante de canhões. Desde que se entendia por gente, Tisto ouvia repetirem: Tisto, meu filho, nosso negócio é excelente. Canhão não é como guarda-chuva que ninguém quer comprar quando faz sol, ou como chapéu de palha que fica na vitrine quando chove. Canhão sempre se vende, seja qual for o tempo. Quando Tisto estava sem apetite, Dona Mamãe o levava na janela e mostrava de longe, bem no fundo do jardim, para lá do quiosque, onde ficava o pônei ginástico, a monumental fábrica do senhor papai. Dona Mamãe fazia Tisto contar as 9 imensas chaminés que lançavam fogo ao mesmo tempo. Em seguida, trazia-o de volta ao prato, dizendo: Tome sua sopa, Tisto, porque você precisa crescer. Um dia você será o dono de Mirapólvora. Fabricar canhões é muito cansativo e não há lugar para maricas em nossa família. Ninguém tinha a menor dúvida. Tisto ficaria com o lugar do senhor papai na direção da fábrica, como este sucedera o senhor vovô, de rosto emoldurado por uma barba brilhante e mão sempre pousada numa carreta de canhão, suspenso à parede da sala, num retrato a óleo. E Tisto, que era um bom menino, se esforçava por engolir a sopa de tapioca. Até os 8 anos, Tisto não soube o que era escola. Dona Mamãe, com efeito, tinha preferido começar em casa a instrução do filho, ensinando-lhe os rudimentos da leitura, da escrita e do cálculo. Os resultados, é preciso reconhecer,
não eram maus. Graças a belas figuras compradas, essencialmente a letra A se instalara na cabeça de Tisto sobre a aparência de um asno, depois de uma andorinha, depois de uma águia. A letra B sobre a forma de uma bota, de uma bola ou de um balão, etc, etc. Quanto às contas, serviam-se de andorinhas pousadas nos fins dos postes. Tisto aprendera não somente a somar e a subtrair, mas chegava mesmo a dividir. Digamos, 7 andorinhas por 2 fios, o que dava 3 andorinhas, e meia para cada fio. Como essa meia andorinha podia equilibrar-se num fio? Eis um outro problema que todos os cálculos do mundo jamais poderão explicar. Quando Tisto atingiu os 8 anos, Dona Mamãe considerou sua tarefa terminada. Era necessário confiar Tisto a um professor de verdade. Compraram, pois, para Tisto um belo avental xadrez, botinhas novas que lhe machucavam os pés, uma pasta, um tinteiro preto com figuras japonesas, um caderno de linha e outro de uma linha e outro de 2 linhas, e mandaram-no acompanhado pelo criado Carolo à escola de Mirapólvora, que gozava de excelente reputação. Todo mundo esperava que um menino tão bem vestido, com pais tão belos e ricos, que sabia dividir e esquartejar andorinhas, realizasse como um prodígio nas aulas. Mas que decepção! A escola produziu em Tisto um resultado imprevisível e lamentável. Quando começavam o lento desfile das letras que caminhavam a passo pelo quadro negro, quando começava a se desenrolar monótona corrente dos 2, 3 vezes, do 5 vezes 5, do 7 vezes 7, Tisto sentia uma coceira no olho esquerdo e logo caía no mais profundo sono. Não é que ele fosse burro ou preguiçoso, nem que estivesse cansado. Estava cheio da maior boa vontade. Eu não quero dormir, 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 repetia Tisto consigo mesmo. Pregava os olhos no quadro e colava os ouvidos à voz do professor, mas sentia que a coceirinha estava chegando. Tentava por todos os métodos lutar contra o sono. Cantava bem baixinho uma bela canção que inventara. Um quarto de andorinha, será sua pata ou será uma asinha? Se fosse uma empada, eu comia todinha. Não adiantava. A voz do professor ia se transformando numa canção de ninar. À noite, descia sobre o quadro negro. Tisto ouvia o teto cochichar. Por aqui, belos sonhos. E a aula se transformava em aula de sonhar. Tisto! Gritava de repente o professor. Não foi de propósito, professor! Respondia Tisto, acordando num sobressalto. Isso não interessa. Repita o que acabei de dizer. 6 empadas dividido por 2 andorinhas, 0. No primeiro dia de aula, Tisto voltou para casa com o bolso repleto de zeros. No segundo dia, ficou de castigo por mais 2 horas. Isto é, ficou mais 2 horas a dormir na aula. Na tarde do terceiro dia, o professor entregou Tisto uma carta para o seu pai. Na carta, o senhor papai teve a desdita de ler estas palavras. Prezado senhor, o seu filho não é como todo mundo. Não é possível conservá-lo na escola. A escola devolvia Tisto aos seus pais. A preocupação é uma ideia triste que nos comprime a cabeça ao despertar e permanece ali o dia todo. A preocupação se serve de qualquer meio para penetrar nos quartos. Ela se insinua como o vento no meio das folhas, monta a cavalo, na voz dos pássaros,
desliza pelos fios da companhia. Naquela manhã em Mirapólvora, a preocupação se chamava "Não é como todo mundo". E o sol não se decidia a levantar-se. "É bem aborrecido ter que acordar esse pobre Tisto", dizia. "Logo que abrir seus olhos, vai lembrar que foi expulso da escola", dizia ela. O sol pôs um abafador no seu dínamo e lançou uns raiozinhos de nada, embrulhados em bruma. O céu permaneceu cinzento em cima de Mirapólvora. Mas a preocupação dispõe de outros recursos. Dá sempre um jeito de chamar a atenção. Ela se filtrou dessa vez na grande sirene da fábrica. E todo mundo em casa ouviu a sirene gritar: "Não é como todo mundo! Tisto não é como todo mundo! Tisto não é como todo mundo!" Foi assim que a preocupação penetrou no quarto de Tisto. "O que será de mim?" perguntou a si próprio, e afundou a cabeça no travesseiro. Mas não conseguiu dormir de novo. Era desesperador. Reconheçamos. Dormir tão bem na aula e tão mal na cama. Senhora Amélia, a cozinheira, resmungava sozinha, acendendo um forno. "Nosso Tisto não é como todo mundo? E quem é que prova? Tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, um nariz, uma boca." O criado Carolo, polindo raivosamente o corrimão da escada, ficava repetindo: "Tisto não ser como os outros." Carolo, fazíamos questão de declarar, tinha um leve sotaque estrangeiro. Na cavalariça, os jockeys cochichavam: "Não é como todo mundo? Um garoto desses? Você engole essa!" E como os cavalos participavam das preocupações dos homens, até os puros-sangues groselhas pareciam nervosos. Batiam com as ferraduras, davam as rancas nas rédeas. 3 fios brancos apareceram de repente entre a crina da bonita. Só o pônei ginástico permanecia alheio de toda essa agitação e comia tranquilamente o seu feno, mostrando seus belos dentes. Mas, exceto esse pônei que bancava um indiferente, todo mundo perguntava o que ia ser de Tisto. E os que se faziam essa pergunta com afliação maior eram, é claro, os pais do menino. Diante do espelho, o senhor papai passava brilhantina no cabelo, mas sem nenhuma alergia, quase automaticamente. "Eis o menino", pensava ele, "que parece mais difícil de educar do que um canhão." Rosada entre os travesseiros rosados, Dona Mamãe deixou cair uma lágrima dentro do café com leite. "Se adormece na aula, como poderá aprender?" perguntava ela ao senhor papai. "Talvez a distração não seja uma doença incurável", respondeu ele. "Em todo caso, é menos perigoso que a bronquite", continuou Dona Mamãe. "Mas, de qualquer modo, é preciso que Tisto se torne um homem", disse o senhor papai. Após esse violento diálogo, declararam-se um momento. Que fazer? Que fazer?" pensavam os dois, cada um em seu canto. O senhor papai era um homem de decisões rápidas e energéticas. Dirigir uma fábrica de canhões retempera sua alma. Por outro lado, amava muito o filho. "É muito simples", declarou ele. "Achei a solução. Tisto não aprende nada na escola. Pois bem, não vai pisar em escola alguma. Se os livros os fazem dormir, fora com os livros. Vamos experimentar com ele um novo sistema de educação. Já que não é como todo mundo, ele aprenderá as coisas que deve saber olhando-as com os próprios olhos. Ensinar-lhe-ão no local a conhecer as pedras, o jardim, os campos. Explicar-lhe-ão como funciona a cidade, a fábrica e tudo o que puder ajudá-lo a tornar-se gente grande. A vida, afinal, é a melhor escolha que existe. Vamos ver o resultado." Dona Mamãe aprovou com entusiasmo,
a decisão do Sr. Papai. E quase lamentou não possuir outros filhos, nos quais pudessem aplicar um sistema de educação tão sedutor. Para Tisto, adeus empadinhas, comia às pressas. Pasta a carregar nas costas, carteira onde tombava sozinha e punhados de zero a escorrer no bolso. Começava uma vida nova, e o sol se pôs, de novo, a brilhar. Bom, por hoje é só. O que vocês acharam, hein? E também, o que vocês acham que pode acontecer? Vocês acham que isso vai dar certo? Vocês acham que isso vai dar errado? Vocês acham que, sei lá, vai tudo ir por água abaixo? O que vocês acham? É sério, o que vocês acham? Bom, agora eu gostaria de aproveitar esse momento e agradecer a todos aqueles que acompanharam o Se Liga na História desde o Pequeno Príncipe. Sério, ajuda demais. E a partir dos próximos programas eu vou começar a falar mais isso, ok? E bem, agora eu gostaria de aproveitar e falar uma coisa. Como eu falei no começo, o canal da Rádio Vela, você tem no YouTube lá. E você pode assistir vários outros programas, vários outros tipos de programas. Tem vários outros programas que acabaram ou então estão em pausa. Tem vários outros programas que não podem sair no YouTube, mas ainda tem vários outros programas que saem, como o do xadrez, o meu e o do Passo Orelha. E também o do Carlucci, que conta mais sobre a história da cidade de Confins. Ou entrevista pessoas, essas coisas, é legal. Bem, agora dito isso, tchau! E até o próximo programa.